Olá Brasil, olá Floripa, olá mundo, eu estou aqui André Patunas, este é o programa Vida Inteligente. Nós estamos aqui mais uma vez hoje com a presença do nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro. Ele e eu, um pouquinho mais jovens, né? Nós estamos em contagem regressiva, segundo aquilo que ele falou nos últimos 10 anos. Tem aquela história de cada 7 anos, aquele ciclo de cada 7 anos, né? Que já ele explica de novo. Então eu já estou num ciclo dos 7 vezes 9, 63, né? Estou nesse nono. E daqui a pouco ele vai falar, porque eu acho que é interessante a gente abordar isso, recordar isso. Ele também entrou, ele é 7 anos mais jovem do que eu. E é interessante para que as pessoas tenham consciência do que estão fazendo, né? O 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49 e por aí vai. Então é interessante a gente ver isso. Então é bom receber você de novo, né? Faz tempo que você não vem, né? Já tá, a turma está reclamando. Ainda 15 dias, agora já não sei o quê. Mas faz mais de 15 dias que eu vim, né? Não, nem um pouquinho. Já faz, claro que faz. Falhou uma semana? Falhou 2, 3, mas tudo bem. Tá aí. O importante é que você está aqui hoje, né? Então, isso que importa. Então, é bom receber você aqui de novo. Obrigado. Nós vamos tratar de um assunto muito interessante hoje, que é o bem, o bom, o belo, né? E também o justo, que nós vamos falar sobre esse resultado, dá esse justo, que nós já vamos falar já, que é em cima daquilo que Platão falou muito, e o que a gente pode dizer? É o lema da Sociedade Brasileira de Obiose? Não, o lema é Spes Mestres Semine, né? Semine. Então, mas isso aqui é o nome que você já vai explicar já. Mas antes disso, eu quero ler o texto que foi muito interessante sobre essa visão de Platão, sobre o bem, bom e o belo, que é interessante para a gente poder ver sobre um aspecto, o aspecto platoniano, né? E depois nós vamos ver sobre o aspecto eubiótico e assim por diante. Platão acreditava que a psique, a alma humana, era essencialmente divina e consonante com os arquétipos ou formas primordiais, emanadas do pensamento divino. Em outras palavras, a psique humana era a manifestação de uma ideia divina. Desta forma, ao compreender e agir em consonância com as leis universais, o indivíduo estava sintonizado com sua alma e encontrava harmonia e bem-estar interiores, que eram a base fundamental para uma vida boa, digna e feliz. Por outro lado, ao agir contra as leis universais, o homem alienava-se de sua própria alma e criava para si uma eivada de ansiedades, temores e desgraças, porque havia ferido sua própria ordem interna. Por esta razão, Platão afirmava que o bem é sempre superior e mais forte e mais atraente que o mal. A virtude é superior e mais eficaz do que o vício. A justiça mais eficiente e naturalmente mais desejada do que a injustiça. E que a beleza resulta da expressão do bem e da justiça, pois é a manifestação da harmonia divina no ser humano e na natureza. Platão também percebia que a maioria dos homens não desenvolvera uma sintonia ou ligação satisfatória com a sua psique, sua alma, e manifestava de forma predominantemente qualidades inferiores e animalescas, tais como o egoísmo, a covardia, o oportunismo, a falsidade, a inveja, a cólera, a deslealdade, a desonestidade, a violência, o despotismo e a crueldade. Poucos em cada geração eram naturalmente sensíveis às emanações harmônicas da psique, e por meio dela, sensíveis às formas arquetípicas que expressam as leis divinas da harmonia universal. A estes últimos, Platão chamava de guardiães e afirmava que eles deveriam, na verdade, eram moralmente obrigados, ensinar, guiar e conduzir aos demais para a senda da virtude. Esse texto é de Sandra Galeotti. O que eu acabei de ler, Jorge, eu que já estou 11 anos acompanhando você e a Sociedade Brasileira de Obiose, está dentro da filosofia, digamos assim, da eubiose, tudo aí que estava da harmonia universal, do bem, do bom, do belo, da virtude, isso aqui que a gente vem falando sobre todo esse tempo aqui. Então, qual é a sua visão sobre o fato? Sempre assim, né, Grego? Quando a gente lê hoje esses filósofos antigos, né? E quando eu digo filósofos, são os filósofos os iniciados, né? Não é todos os filósofos, nem todos os filósofos contemporâneos que a gente pode chamar de filósofos. Sim. Hoje a gente sempre tem a obrigação
e condições de avançar na interpretação que eles tinham na época, né? Claro. Aquilo que eles falavam era para a época e também está projetado para hoje, mas sim, como é que é isso? Mas por dois aspectos. Isso. Primeiro que daí o verdadeiro iniciado, e Platão é um deles, né? Ele nunca vai falar abertamente, ele sempre tem um círculo mais próximo. Sim, a E escola tudo que for escrito, né, ele vai ser escrito de uma forma velada Velada. ou revelada. Fez isso muito. Isso. E segundo que a visão que se tinha à época, né, 2.500 anos atrás, uma coisa assim, né, na época da chuva de estrelas, ela era limitada ao conhecimento que eles tinham ido buscar no Egito e Índia e que estavam ajudando a fazer essa transposição do conhecimento para o Ocidente, preparando um sistema geográfico que seria na Grécia, para depois passar para o sistema geográfico que seria Roma. A gente já conversou sobre isso. Já falamos sobre a respeito. Aí, hoje, então, a realidade é diferente, porque nós temos elementos para aprofundar mais essas análises dos filósofos antigos e trazer à tona conhecimento para eles, então, desconhecidos também. Então, a gente sempre consegue complementar isso que é falado. Vamos lá para a gente ir maturando a conversa. Por que as pessoas... A gente percebe, na semana passada eu abordei sozinho aqui um tema sobre as verdades de mentira. Muitas coisas que nos foram colocadas. Eu vi o título, mas eu não consegui ver. Não consegui ver. Fiquei curioso para assistir. Isso, assiste que você vai... Pelo menos é curioso realmente. Até achei... assisti depois, gostei e até ri das coisas que eu falei, né? Mas são coisas que são verdadeiras. Por que o ser humano... Isso que eu quero te perguntar agora. Por que ele foge tanto do trivial? Nós estamos falando sobre o bem, o bom, o belo, o justo. Por que a filosofia, essa coisa maravilhosa que tanto tem nos ensinado, que a gente a todo momento se recorre para pegar um pensamento bonito para compartilhar, ou para ilustrar uma palestra nossa, ou para um adendo de um livro, por que isso o ser humano opta dentro do seu livre-arbítrio? Sei lá como é que você vai definir isso. Por que ele abre mão dessa riqueza, rapaz? Por que ele abre mão desse tesouro e vai buscar tesouros onde não existem, esse apego a outras coisas, a besteiras, tudo lá? Aí dizem aí, quando eu faço programa solo, dizem que eu sou um chatão, que eu desconstruo, né? Porque em vez de construir, é verdade. Iconoclasta, destruidor de imagens. Isso, exatamente. Poxa vida, eu tenho esse direito, eu compartilho, eu não imponho absolutamente nada, mas como é que se diz? Eu vou me revoltando, porque eu não sei se é maturidade, se é idade, se é do que quiser. Não, mas é claro que cada um tem o seu caminho, tem a liberdade de escolher, mas são coisas tão evidentes, e eu não entendo o porquê dessa escolha de não estar trabalhando o bem, o bom, o belo e o justo e optar por tudo isso aí que a gente está presenciando no planeta inteiro. É que cada um tem que alimentar os filhos que criou, né? Isso você sempre enfatiza bem aqui, né? E veja assim, então nesses anos todos que a gente tem conversado aqui, antes de a gente começar no assunto propriamente, né? Então, o que eu tenho compartilhado da minha maneira de ver, né, como discípulo, né, como peregrino, membro da Sociedade Brasileira de Eubiose, é o que é ensinado. Então, a Sociedade Brasileira de Eubiose, ela tem como se fosse 5 etapas, né? Uma primeira etapa que é a preparatória, chama peregrino. Depois tem 4 graus de iniciação, Manu, Yama, Karuna e Astarot, né? Mas o peregrino não conta, então tem 4 etapas. Depois a 5ª etapa é o que se chama de irmão maior, ou série interna, onde se tem acesso ao conhecimento diferenciado, esse que eu citei há pouco, que nos dá condição de aprofundar qualquer comentário, qualquer conhecimento, qualquer filósofo que até então já tenha existido. Isso de maneira muito certa, muito tranquila para afirmar. Então, nesses anos todos que a gente tem conversado, então o que eu tenho trazido é só o que seria assim dado no nível de preparação no peregrino, né? A preparação para.
E por que que daí há esse cuidado em não trazer, comentando o que você falou, né? Em não trazer um conhecimento em demasia ou um conhecimento deslocado numa sequência natural de aprendizado. Tem uma frase que quando se tenta dar luz para o pássaro à noite, mais se cega do que ajuda. Então, tem que esperar que as pessoas primeiro saiam da noite, para daí então apontar uma direção, para que então possam alçar voo. Isso se aplica ao que você está falando. Então, às vezes o mundo de cada um, só o que ele tem como elementos é o comer, dormir, procriar e a sua televisão. Isso. E faz parte. Eu iria mais a fundo dizendo que é o pão e circo, né? O ser humano é o pão e circo. Às vezes fica... Generalizando, claro. E hoje a gente tem as mídias sociais, né? Nossa. Então, se olhar a mídia social e dar uma geral no que as pessoas falam e no posicionamento delas, principalmente em momentos mais conturbados, como esse que a gente vive agora no Brasil, né? A gente está em 2016, né? 16. Então, você vê que mundo estranho que cada um vive, né? Mas fazer o quê? É o mundo de cada um. A gente consegue auxiliar, a gente, qualquer um de nós, né, auxiliar ou trocar ideia com alguém, desde que esse alguém se movimente através do mundo dele e venha à porta do mundo dele, onde então está a pessoa ou o livro, ou a frase, ou qualquer coisa que pode ajudá-lo a compreender. Enquanto a pessoa não andar através do mundo dele com os próprios pés, não tem jeito. E não se consegue entrar no mundo de cada um à força. Não tem como. Então, eu não consigo fazer com que as ideias da iniciação entrem integralmente na tua cabeça, a não ser que você queira, por exemplo. Sem dúvida, né? Claro que sim. Então, sempre assim, então, independente assim, do quão luminoso seja o dia, você vai ter primeiro que abrir a janela. Bem colocado. Né? Isso não tem jeito. Isso Fica mesmo. enclausurado em casa, reclamando da escuridão e acha que a escuridão não vai ter fim, e lá fora o dia está correndo solto. Mas né? isso eu tenho Parte, tenho percebido, você também, todo mundo tem percebido, esse que está nos assistindo, que a oportunidade é maravilhosa, né? Sempre aparecem grandes oportunidades para a humanidade, né? Sim. Sem intervenção de avatara nenhum, não estou falando de bodhisattva, avatara, ninguém. Alguma coisa dá oportunidade para a humanidade. Então, ou não é? Mas a origem é a mesma. Tá. Então aí, por exemplo... Todas as vezes que a humanidade ela teve um influxo, um empuxo, a origem é a mesma. Sim. Então, mas aí o que acontece? Vamos pegar um exemplo qualquer. Nós estamos num momento conturbado no Brasil e tal, e a gente não é de agora, mas já vimos manifestações interiores. Hoje eu, você que está nos assistindo, todo mundo está externando aquilo que tem no seu interior, que o Jorge acabou de dizer e todos nós temos. Certo? A boca fala que do coração transborda. Exatamente. E Gandhi já dizia que ninguém dá aquilo que não tem também. Então, estou dando alguma coisa, estava dentro de mim. Eu falei sem querer, mas estava dentro de mim, porque não é. Lógico. Estava, se saiu, posso ter dito sem querer, mas estava aqui dentro. Mas o que eu tenho percebido, e eu acho que é uma boa oportunidade de a gente debater isso, eu aprendi com você, aprendi com a vida aqui, que quando eu tenho raiva, quando eu tenho ódio, quando eu tenho amor, quando eu tenho sei lá o quê, e essa coisa se manifesta em mim, eu tenho duas opções. Ou eu exercer meu ódio, sair matando todo mundo, destruindo, quebrando as coisas, fomentando esse ódio, alimentando, como você costuma dizer, ou então falar, opa, ódio, eu nem sabia que você estava aí, mas já que você está e se apareceu, eu vou sublimar você. Porque eu não quero ter ódio. Você está aqui, você está vivendo dentro de mim, mas eu não te quero, porque eu prego o amor, caramba. E eu quero sublimar você, eu preciso trabalhar você. Esse é o exercício da vontade. É isso, vontade. Então, acabamos de falar da vontade no começo do programa, né? Então está tudo dentro do escopo do programa. Mas é isso que eu vejo, ao invés das pessoas, com toda essa informação que você acabou de dizer, tecnologia, redes sociais, temos informação a todo momento, escolas iniciáticas, tudo que você pode, palestras, isso aqui.
as pessoas, ao invés de optarem por trabalhar aquilo, não, se degladiam até um prostrar morto, porque um quer matar o outro. Um quer impor o seu ódio, a sua vontade, o seu amor, essas coisas. Mas a razão então, disso tem a ver com o assunto que você escolheu hoje, sabia? Então, mas 100%. aí é que tá. E eu toco na mesma tecla, né? Com você, seu Jorge Antônio Ouro, meu querido e amado irmão. Onde você vê essa coisa que a gente fala aqui? Como é que a gente pode ter esperança, ver o que a gente, esse chavão aí, luz do fim do túnel, se as pessoas todas, sem exceção, todos nós temos, se a gente tivesse pronto, a gente não estava nem aqui, estava nesses paraísos aí que existem por aí, né? Por que a coisa não anda nesse sentido? Quer dizer, a humanidade está sendo, a humanidade com crase está sendo ofertada uma oportunidade maravilhosa dessa conturbação mundial de perceber que as pessoas precisam se transformar. As pessoas precisam se transformar. Primeiro, transformação interna, para poder reverberar no entorno e assim. Então. Mas não acontece isso. Por quê? Como é que você disse? Eu pegar no teu pé agora de novo. Eu tenho memória danada. Como é que a bola da vez, a civilização, do universo, tudo isso. Pô, caramba. Do nosso universo, né? Pô, então. Isso é exemplo do quê? Sabe? Não, mas. E agora, ao mesmo tempo eu percebo e sei que existe a luz em cada ser, por pior que ele seja, bandido, ladrão, assassino. Vou contar como é que é isso. Então, pronto. Tomara que você seja feliz na sua explicação. Vamos lá. Então, até a gente estava conversando aqui, você falou, a gente estava falando de Platão, você falou do Capac, né? Isso. Então, vou citar uma frase do oitavo Capac, dos Incas, né? Então, o primeiro Capac, o Manco Capac. Manco Capac, sim. Iti Roca, o segundo. Maíta Capac, o quarto. O terceiro já aparece. Maíta Capac. Capac Yupanqui, o quinto. O terceiro. Já vem o terceiro. O sexto, Inca Rock. O sétimo, Ayuar Rasca. O oitavo, o Uiracocha, ou Viracocha, né, como ele é portuguesado, né? Daí o Uiracocha, ele disse assim, com relação ao bom, bem e belo, e é uma expressão que resume toda a evolução, inclusive essa parte do mal que a gente vai conversar. Então, o Uiracocha diz assim, mais vale ver tudo como o bem, o bom e o belo, do que como o mal e o feio. As carrancas se transformam em anjos e o céu desce à terra para rir com ela. Esse é todo o resumo da evolução. Sim. As carrancas, no caso, é o momento evolucional atual, né? Onde se tenta, então, resolver todos os processos anteriores de queda, de hierarquias, queda evolucional, e que agora se projetam no ser humano. O que mantém um átomo estável, então, é o conjunto de energia, é o positivo e o negativo, né? Antes de a gente falar, então, do bem, do bom e do belo, vamos falar no conceito de bem e de mal. Bem e mal, cosmicamente, eles são só parte da mesma coisa. O yin, sabedoria e ignorância, né? Que a gente já até abordou Vidya isso. E a Vidya, né? O yin e o yang, que o yin e yang
ele é representado como aquele círculo com S preto e branco, né? Isso. Mas esotericamente deveria ser e é verde e vermelho, não preto e branco, né? Certo e errado, bem e mal, branco e preto, em cima e embaixo, espírito e matéria, vida, energia, vida, consciência, sempre há polaridade. E para que serve a polaridade? Para fazer com que a evolução aconteça, porque se o universo fosse perfeito e acabado, o universo em si não tinha razão de existir, porque pressupõe-se que ele está em evolução. E se fala assim, que a matéria, ela é a cristalização do espírito, e o espírito é a cristalização da matéria. Tanto é que daí no coração tem a cristalização do espírito, que é aquele ponto que chama ponto bindu, que fica na ponta do coração, tipo uma cabeça de alfinete, assim, numa matéria mais amarelinha. Ali é o ponto de entrelaçamento entre matéria e espírito em cada ser humano. Uma das razões que falou daí que cada um deveria ser um só, né? Já vou explicar mais a respeito. E o conjunto de sóis, então, cada um dos jivas sendo um sol, forma o sol, que é o sol que mais tarde vai existir fisicamente, que é o próprio sol do planeta. Então, essas polaridades, elas sempre existiram e são a própria manifestação, né? Por assim, você pega as 4 hierarquias que antecederam a hierarquia humana. Asura, Asuras, Agnisvatas, Barixades e a 4ª hierarquia são os Jivas, né? É como se fossem os dedos das mãos, cada uma delas tem um tamanho, mas trabalham em conjunto, né? E o que faz com que esses dedos das mãos tenham funcionalidade no momento atual é a oposição. Então, quem dá função à mão é a oposição. A oposição, né, é que faz com que os dedos consigam desempenhar seus papéis, cada um com seu tamanho, cada um com sua característica, formando uma democracia cósmica. A democracia cósmica, ela implica em ter uma oposição. Então, cosmicamente, o mal, ele é absolutamente necessário, porque bem e mal são uma coisa só, nem bem nem mal, duas coisas que caminham na neutralidade. Né? No momento em que esse bem ele se projeta então da coisa cósmica e começa a se organizar em vida, energia e vida, consciência, aí surge o conceito do bom. Né? No momento em que daí esse conceito de bom organizado ele se projeta antropomorfizado, aí surge o conceito de belo. Então, belo é o harmônico. Então, fala assim, o homem, o versículo pode falar, quão belo é o homem bom praticando o bem. E o contrário é a mesma coisa. Né? Quão feio é o homem mau praticando o mal. O que é o bom, o bem e o belo? A lei, Dharma. O que é o mal e feio? Mal com U, mal com L, mal e o feio. É o Adharma. Tanto é que o belo, ele implica na harmonia. O feio implica na desarmonia. Então, o conceito de bem, bom e belo, ele existe nesse momento da evolução. No momento em que se chega a um ponto de equilíbrio, o próprio referencial de belo deixa de existir, porque essa disfunção da análise que seria o bem primordial, ele deixa de existir também. Porque o mal, como a gente conceitua hoje, né, é um aspecto de uma análise puramente humana. E ainda assim, o conceito de mal e de feio, né, não de bem, né, é mal, bem com o mal, o bom com o mal com o U, então o mal e o feio são conceitos sociais, por exemplo, assim, o que é certo em uma civilização é errado em outra. O que é belo em um momento da evolução, da civilização atual, digo, do ponto de vista social, ele passa a ser feio em outro. Né? Um aspecto disso seria a questão da moda. Isso aí é artificialmente induzido o conceito de feio em cima do ser humano para provocar, induzi-lo ao consumo. Você falou de civilização agora, só uma partezinha assim. Por que as pessoas, eu sou uma delas, por que as pessoas se encantam com as civilizações do passado? Porque não sabem a civilização que estão vivendo agora.
toda civilização que já tenha passado antes, toda ela socialmente chegou a um ponto organizacional e teve picos organizacionais com a presença de avataras, manus, bodhisattvas, budas e iniciados de várias ordens, né? E o que se vê, então, assim, dos últimos registros históricos que se tem, né? Então se viveu um momento de depressão evolucional, de queda evolucional, né? E agora se vive o ápice de todos os ápices evolucionais que já existiram. Só que não se dá conta do que está acontecendo, porque isso não acontece do dia para a noite. Então, a gente conversou outro dia, a Atlântida viveu seu apogeu evolucional enquanto sociedade 200 mil anos. A gente está chegando em um ponto, agora assim, então é como se fosse um eletrocardiograma, então assim, está tudo organizado, bem, está chegando num ponto agora que a gente tem um platô. Sim. É o que está acontecendo agora. Então, o conceito de certo e errado, bem e mal, feio e belo, as coisas assim, no nosso caso, ele é ligado à própria ação da sociedade. Por quê? O bem cósmico e o mal cósmico, eles dependem de uma lei cósmica, que é a Dharma, que é a lei que tende ao equilíbrio, né? No momento que a gente está agora, onde a Dharma está exteriorizado, onde a contra-lei está exteriorizado, ao invés de nós nos basearmos nas leis cósmicas, que é o que a iniciação permite que aconteça com cada ser humano, nós nos baseamos nas leis dos homens. Então, as leis dos homens são o fiel retrato, né, da anarquia que se vive hoje. Mas as leis dos homens é que regem o planeta. Não tem jeito. Se você não andar na lei, você vai ser privado da sua liberdade, de uma série de coisas. Mas isso estou dizendo é que, assim, uma lei que vale para uma sociedade, ela é diferente para outra sociedade. Por exemplo, assim, uma sociedade permite a poligamia. Uma sociedade transforma a poligamia em crime. Sim. E prega a monogamia. Monogamia, isso mesmo. Como exemplo, né? Então, a lei dos homens é feita para os homens, dependendo do estado de consciência dos próprios homens. Isso, assim, é a regência da anarquia, regência mínima da anarquia, que é o que se tem hoje, não só no Brasil, em todos os países, né? Mas é isso que eu digo, pera um pouquinho, antes de você seguir. É isso que eu digo, não interessa, vamos esquecer se nós temos 300 milhões de anos, 500 milhões, 1 bilhão de anos de civilização. Então vamos falar, chegamos hoje aqui. Então eu, você, vida inteligente, 10 anos, uma areiazinha no meio do grande oceano. Pô, não seria ter a tal da lei, a tal da harmonia universal, todas essas coisas bonitas que a gente tem falado aqui? Por que elas não representam absolutamente nada em termos percentuais? Presta bem atenção, em termos percentuais. Estou falando que não representa nada. Tu é louca para pegar um troço para criticar, né? Opa, falou um negócio, não é assim. É a predisposição à encrenca. Por que o número é tão pequeno? Você fala de Dharma, né? Um ou outro, dentro de 7 bilhões e 300 milhões de pessoas, quem é que conhece a palavra Dharma? Quem é que fala a palavra Dharma? 0,0000, um negócio infinitesimal ali. Tal. Por que existe, voltando à pergunta inicial que ainda não foi respondida, por que a grande tendência sempre é a maioria ir contra o bem que você está falando agora? Essa balança aí, ou ela tem algum problema de nível, o nivelômetro sempre tem algum defeito que alguém precisa arrumar, seja lá quem for, e os que vieram já falharam na missão, já falamos sobre isso também. Todo mundo que já passou por aqui falhou na missão. Então, o negócio não é fácil, todo mundo sabe disso. Então, por que continua esse desnível? Até quando meia dúzia de gato pingado não gostam que eu fale assim também? Meia dúzia de gato pingado? Vão continuar tentando mudar o mundo ou a consciência das pessoas? E você não vê... Já estamos quase aqui, ó, 3º milênio. Toda a tecnologia aí, daqui a pouco nós nem estamos conversando mais, aí eu vou sentar aqui, o Jorge ali, nós vamos no smartphone aqui conversar com vocês no smartphone. Vai ser assim. Ou então nem vai precisar dessa câmera. Então o ser humano está se desumanizando. Eu não sei como é que nós vamos conseguir, através dessa... falar de fraternidade pelo computador, pelo telefone, pela televisão. Pô, isso é fácil, qualquer um fala.
Quero ver isso aí no exercício, na prática. É isso que eu estou querendo ser chato, Jorge. Mas eu não estou nem Não, falando, eu nem sei, pensando isso. Eu sei, mas eu Não, estou ouvindo o que você está falando, Pô, prestando atenção. Então esse exercício mesmo da fraternidade, do amor, do bem, do bom e do belo, é muito difícil a gente ver, salvo em um encontro, uma casa, isso aqui. O Jorge, eu sei que ele vai responder. Em síntese, eu penso assim também, opa, que bom que existe pelo menos um grupinho ali. Isso aí amanhã pode proliferar. Mas a gente fala em atemporalidade, mas não vive a temporalidade. A gente é imediatista, quer tudo já e tudo isso aqui, tal. Então, bom, já falei o que eu tinha que falar, desabafei aqui. Eu queria que você me desse um alento, digamos assim, por que desse desequilíbrio que eu acabei de dizer? Por que esse nivelômetro sempre é a favor do insucesso desse caminhar, ou desse caminhar muito lento? Já chegamos até onde a gente já chegou, já tinha que ser mais rápido. Tinha que ser mais rápido. Você fala sempre de nível de consciência, você fala que nós somos a bola da vez, repito, que nunca a civilização esteve nesse ponto que está hoje. Pô, então eu sou um tremendo QI zero, grego de Araque. Eu vou mudar o meu negócio, uma nacionalidade extraterrestre, lá sei lá de onde, porque não entendo. Assim. Aí, como é que se diz? É desanimador, vamos dizer. Não, Grego, é que assim, ó, se o bem, o bom e o belo fosse incutido à força em cada ser humano, não teria valor nenhum. Porque cada um ser humano, assim, compete a ele resolver uma parte do universo. E naquela Começa pequena pelo universo parte, dele, né? óbvio, naquela pequena parte ninguém pode colocar a mão. Não tem como. Não tem como. Foi o que eu disse aqui. Se você pega então essa total autoridade que cada um tem sobre a sua própria alma, e que é uma realidade, no mundo visível e invisível, sabe, você tem que fazer por você. Se você considera que daí existe o que a gente chama de livre-arbítrio que te permite andar ou não, atividade ou inércia, isso é uma decisão tua. Se você pega a idade existencial de cada ser humano, baseada exatamente nisso, que cada um é dono do seu próprio nariz e você tem o livre-arbítrio para andar ou não. Isso é que dá a tua idade. Você pega esses elementos. Você pega as coisas que antecederam esse momento evolucional, que eu já vou conversar ligado ao assunto de hoje, né? E você daí ainda pega esse momento de transição, onde esse ciclo de caos está terminado e o ciclo de luz está iniciado, a gente tem exatamente o mundo como ele é hoje. Uma parte da população não está nem aí, uma outra parte da população... 99%? Uma parte, eu gosto da forma que você coloca. Uma parte não está nem aí, da parte que sobrou, uma parte também não está nem aí, da parte que sobrou, e vai vindo, só que assim, a graduação do não tô nem aí, ela vai ficando menor, até que chega um ponto em que a pessoa assim, puxa, mas esse mundo não tem muito sentido da maneira como está, então vamos tentar dar um jeito. Ele vai tentar dar um jeito nele mesmo. Ele consegue dar uma ajeitada básica e fala assim, pô, mas já que deu uma ajeitada básica, então vamos repartir com os outros. Aí você começa a mudar o teu entorno. O processo é esse, não tem jeito. Só que, com relação ao que você falou, tem uma coisa que é necessário corrigir, que é o seguinte: agora a coisa está acontecendo em desabalada carreira. Tá bom. A questão, Grego, é que assim, que é preciso aprender a enxergar. Essa que é a minha angústia, sabe? A minha angústia das escolas de iniciação, né, de maneira geral, é que você, assim, você vê a coisa como ela é, né? Você vê o quão bom, quão bem, quão belo a coisa é. Sim, tá indo bem, vamos lá. Sim, e aí não se compreende, assim, por que todos não veem isso que já está visível? Até gente dentro quer dizer, as pessoas dentro da escola iniciática. Em qualquer lugar, Grego. Em qualquer isso lugar. que é um absurdo. Não é um absurdo. Claro que é. Agora eu já vou entrar nessa questão da escola de iniciação e da própria humanidade. Não é um absurdo. Faz parte do trabalho. Primeiro que o termo escola implica, se é uma escola você está sempre aprendendo. E em qualquer processo de iniciação que você entre,
E quanto mais real, mais verdadeiro, mais intenso é isso, o que vai acontecer? Ele vai fazer com que aquilo que você tem no seu âmago seja exteriorizado, né? E aí não tem máscara que aguente, você vai ser aquilo que você realmente é, né? Como uma roupa, antes de você deixar a roupa branca, você tem que pegar, tem que botar um detergente, tem que bater, agitar cuja, e torce, esfrega, afoga, depois bota para pegar sol, a analogia vale perfeitamente, saiu dali uma coisa mais branca, perfeito, não sei, né? Mas é o melhor que antes, isso que a iniciação faz. O quão perfeito você vai sair, a roupa é você e quem está lavando é você. O quão claro você vai sair, o sol que vai brilhar para você é o que brilha para todos. Você que vai se posicionar, o quanto que isso vai interferir para gerar o que você vai ter como resultado. Bom, então assim, grego, sempre a gente faz aqui uma explicação do processo, né? Para que não fique uma coisa mística, assim, um discurso abstrato, né? Então assim, então, bem, bom e belo, né? É o equilíbrio, mal, mal e feio é o desequilíbrio. O que são o bem, o bom e o belo, né? O que são o mal, o mal e feio? São forças cósmicas, antagônicas, absolutamente necessárias para que a evolução aconteça. Como é que elas se projetam, né, no mundo que a gente vive? Como é que elas se projetam no ser humano? Cada ciclo evolucional, você, como a coisa é trabalhosa e complexa, né? Não difícil. Complexo é uma coisa, difícil é outra coisa. Impossível não existe, né? Então, como a coisa é trabalhosa e complexa, sim. Durante a terceira raça mãe, a raça lemuriana, então todo o resultado que deveria vir da raça lemuriana como terceira raça seriam 3 conjuntos de tendências positivas e 3 conjuntos de tendências negativas. Essas tendências positivas e tendências negativas é aquilo que é colocado ao alcance do ser humano para que ele então plante aquela semente, desenvolva aquela tendência, experiencie aquele alimento para que nele a coisa aconteça. Então, a tendência a ser mal que existe no ser humano é que vai permitir que ele seja mal caso ele deseje. A tendência a ser bom no ser humano é que vai permitir que ele seja bom caso ele deseje. O caso ele deseje é o exercício da vontade para que isso aconteça. Então, esse conjunto de tendências positivas tem um nome em sânscrito que é skandhas. A gente já conversou várias vezes aqui, né? Então, são as tendências positivas. O conjunto de tendências negativas tem o nome de nidanas. Então, o equilíbrio entre nidanas e skandhas é que vai dando o que a gente conceitou como vida e a própria razão da existência, ou, se a gente quiser, karma, né? E uma coisa muito importante, o equilibrar as nidanas, ou transformar a tendência negativa em tendência positiva, é transformar o caráter. E a transformação do caráter, né, é a tônica do próprio momento evolucional. Então, a realização através do caráter da cultura, que é o lema da Ordem do Ararata, que é uma das ordens que está dentro da Ordem do Santo Grau, que é a Sociedade Brasileira da Biose. Então, o transformar o ser humano através do caráter e a cultura é transformar Nidana em Skanda, é o resumo da evolução. Bom, então, na Lemúria, tinha se desenvolvido 3 conjuntos de Skandas, 3 conjuntos de Nidanas, né? Quer dizer, 3 grupos de potencialidades que é colocado à disposição do ser humano e, de acordo com seus atos, suas ações, suas opções, ele vai estabelecendo vínculo com isso. Como é que estabelece o vínculo com alguma coisa? Eu aprendo alguma coisa, ao aprender alguma coisa, eu crio um símile daquela coisa na minha alma, né? E aí isso então vai ficar para ser resolvido ou não. Se eu não resolver aquilo, mais tarde eu tenho um lastro e ele vem como uma tendência. Passou o período da Lemúria, onde tinha então esses 3 conjuntos de tendências positivas e negativas, e já vou fazer a ligação desse com os chakras, com o cardíaco, como é que é a questão da relação entre os dois, onde se resolve a questão do bem, bom e belo, mal, mal e feio. Então, a gente vamos tentar dar um esclarecimento a respeito disso, num nível que a gente não conversou ainda até hoje. Então, passado ao período da Lemúria, então ficou 3 conjuntos de tendências positivas e 3 tendências negativas. Que tendências? Todas as tendências superiores
das hierarquias que interferiram na criação daquele momento evolucional são as escandas. Todas as tendências inferiores dos reinos que antecederam e que se projetaram naqueles seres naquele momento são as tendências inferiores, são as nidanas. Então, nidanas o que são? São as tendências não resolvidas do reino vegetal, mineral e animal que no ser humano tomam forma e fazem com que ele haja como mineral, como vegetal, como animal, baseado no instinto. As tendências superiores, né, as escandas, são as tendências ou as potencialidades dadas pelas hierarquias superiores que daí dão as diretivas do ser humano. Sura, Agnisvata e Balishad. Jiva fica no meio, já vão começar. Inicia a raça Atlante, vermelha, né? Sete raças evoluindo em paralelo, né? Cada uma com a sua tônica, com o seu perfil, seu tipo físico, sua orientação, uma linha do Pramanta, uma potencialidade e esse tipo de coisa. Sim. Só que a Atlante, então, como quarta raça-mãe, ela desenvolveria mais 4 grupos de escandas, de tendências positivas, e mais 4 grupos de nidanas, tendências negativas. E o que pode dizer que existe um grupo de escandas, tendência positiva? A tendência ao altruísmo, à intuição, à compreensão, ao bem, ao bom, ao belo, ao amor fraterno. Essas são as tendências positivas, são as escandas. O que existe com relação à tendência negativa, nidana? O ódio, o vício, o medo, a ira, todos esses desvios de lei que a humanidade engendrou ao longo da sua história são as tendências negativas, que são uma interpretação humana do mal cósmico que é neutro, né? Então a Atlântida, ela gerou 4 conjuntos de nidanos e 4 conjuntos de escandas, 4 grupos, né? 4 da Atlântida, 3 da Lemúria, são 7, né? 7 escandas, 7 grupos, 7 grupos de tendência positiva, 7 grupos de tendência negativa. Com a queda da Atlântida, aí vem o que sobra para a gente resolver, né? Com a queda da Atlântida, a chamada tamatização, tamas é Terra, vermelha, né? Vermelho, né? E então tem Sattva, Rajas e Tamas, que é o amarelo, o azul e o vermelho, que são as 3 gunas, as 3 maneiras como a matéria universal se projeta. Então tem Purusha e Prakriti, que é espírito e matéria, que é bem e mal, né? Ou vida, consciência e vida e energia. E daí então a matéria se projeta em 3 gunas, 3 cores, e não tem nenhuma pior que a outra, são 3 iguais. E aí a mais densa, né, é Tamas, né, a mais sutil é Sattva, que é o amarelo, e o azul é o equilibrante. Sim. Né? Aí então ocorre o que se chama de tamatização das tendências com a queda atlântica. E a queda atlântica foi de tal monta, tal proporção, que todas as tendências positivas se fundiram nas negativas e deixaram de existir. Então se criou para a humanidade atual, para a quinta humanidade, para a raça ária semita, que é o que está acontecendo agora, né, um grupo de 14 nidanas, então 14 grupos de tendências negativas que estão por se resolver. Então, isso que você vê na humanidade hoje, o mal com L, o mal com U e o feio graçando, assim, tomando conta da humanidade, você vê a mentira no lugar da verdade, o ódio no lugar do amor, a ira no lugar da paz, você, assim, o mundo de cabeça para baixo, você vê assim, e o professor dizia isso, no final do ciclo, veremos crimes até então desconhecidos para a humanidade, e você vê isso hoje em dia. E se você pegar os 5 continentes, né, quase todos estão em convulsão, em guerra, e sabe, e movimentos sociais, é um negócio assim, o mundo é em convulsão total. Normal. A contraposição, isso é o caos do fim do ciclo. A contraposição desse mundo caótico deveria vir do Sol, né, ou seria o cardíaco, né, da humanidade, que hoje é o Brasil. Sim.
né? Já vamos conversar, vamos fazer uma pausa aqui, já vamos conversar a respeito disso. Bom, então são 14 grupos de tendências negativas, né? Que ficaram por se resolver. No momento atual, quinta raça-mãe, então, como forma de se resgatar, se buscar esse equilíbrio, então, aconteceram determinadas coisas que não vêm ao caso, é onde se cria, se traz à humanidade novamente 12 grupos de tendências positivas, inatas, baseados nos seres que vieram trabalhar pela humanidade. Como se fossem os avatares de Vishnu, por exemplo. Né? Aí cada um vem e traz um grupo de skanda potencial para ajudar a desatolar a humanidade. Toda essa mecânica cósmica de bem e mal, de queda e ascensão, de erro e acerto, de luz e dia, essas coisas todas que acontecem, então elas têm que se projetar naquela humanidade, naquela hierarquia que é o fiel da balança, que somos nós, hoje. Então você pega o ser humano, vamos dizer assim, aonde se localiza, né, o mal e onde se localiza o bem fisicamente no ser humano. Fisicamente. Isso vamos conversar agora. Então você pega o ser humano. Então, vamos pegar, você tem, de uma maneira mais compreensível, você tem os 7 chakras, né? Sim. No ser humano. Cada um deles está ligado a uma potestade, a uma hierarquia, né? Então você tem os 3 inferiores, que é o umbilical, o esplênico e o básico, né? Ligado ao mineral, ao vegetal e o animal. São as tendências inferiores. Dessa região e nessa região que se assentam as nidanas, as tendências negativas a serem resolvidas ou equilibradas. Em contrapartida, você tem aí as hierarquias que deram a tônica da humanidade atual, as hierarquias superiores, né? Seriam os asuras, agnisvatas e barishads, Sahasrara, o Ajna e o Laringe, né? O Shura. E aí o equilibrante desse processo como um todo, e aonde se situa a humanidade, você tem o cardíaco, que é o Anahata. Sim. O chakra cardíaco, ele tem 12 pétalas, né? Só que são 12 do ponto de vista profano. Do ponto de vista oculto, entre a primeira e segunda pétala, existe mais 2, né, por se desenvolver. Então não são 12, são 14. Essas 14 pétalas do chakra cardíaco correspondem aos 14 grupos de nidanas. Então, onde está o mal fisicamente hoje da humanidade? No coração. E será que é por isso que o coração mata mais do que qualquer outra doença? O mal, ou não tem nada a ver? Tem, não é que mata mais do que qualquer outra, né? É que sempre a dor, né, ou o mal, ou o óleo cristalizado, ele cobra seu tributo. Então, ou na tireoide, ou nas mamas para as senhoras, né, ou no coração, ou no útero, ou Próstata. na próstata, sempre é o desamor cristalizado que vai impedir que o amor flua, e o amor é vida, né? O rato é vida. E aí, onde não flui o amor, onde não flui o bem, o bom e o belo, o mal e o feio levam à desestruturação, que é o que a gente conceitua como morte. Então, você tem, e a gente conversou da outra vez, um triângulo superior em verde, que seriam o de cima. Tem um triângulo inferior em vermelho, que seriam os 3 de baixo. Os 2 se juntam no coração fazendo um hexágono, verde e vermelho, né? E com 14 pétalas, não 12. Nessas 14 pétalas residem então os 14 grupos de nidanas, as tendências negativas do ser humano. Mas, ao mesmo tempo, também nessas 14 pétalas estão as skandhas, as tendências positivas trazidas à humanidade nesse momento evolucional. Quem decide se o que vai ser exteriorizado é o bom ou o mal, o bem ou o mal, o belo ou o feio? É o ser humano, porque o cardíaco, como equilibrante, ele é a humanidade viva, né? E aí a decisão do ser humano é que vai definir se ele se comporta como um deva ou como um demônio, assim, se ele se comporta como um elemental ou se ele se comporta como um ser superior. E nessa decisão do ser humano
de escolher o que ele vai dar vazão, se a tendência positiva que existe, que é a lei, ou se a tendência negativa que também existe, que é contra a lei, que é a Dharma, aí é que é a exteriorização do bem, do bom e do belo, ou do mal e do feio. Fisicamente é isso. Então, não se pode atribuir a outro uma ação que eu tenha tomado. Não se pode atribuir a outro uma emoção que eu tenha sentido. Concordo, não em se gênero, pode número e grau. atribuir a outro uma palavra que eu tenha Claro. professado. Por quê? Porque em mim existe Deus e diabo. Em mim existe certo e errado. Em mim existe scanning de dano. Em mim existe tendência positiva e negativa. Eu é que decido o que prevalece. E em eu exercitando a vontade, a gente já conversou muito aqui sobre vontade, amor, sabedoria, atividade, né? E eu fazendo com que a escanda, quer dizer, aquela tendência que existe para a inércia, se transforme numa tendência ao trabalho proativo, a tendência que existe ao ódio se transforme numa tendência, né, exteriorizada, né, do amor fraterno. Não é só o vencer aquilo que em mim existe, mas eu estou vencendo em mim aquilo que ancestralmente ficou pendente para ser resolvido. Quando a gente fala assim, tá, uma coisa criada na Lemúria, eu estou falando algo em torno de 16, 18 milhões de anos. Quando eu falo alguma coisa criada na Atlântida, eu coloco assim, pelo menos 1 bilhão de anos para trás. Isso o que são? São seres vivos, são formas, são tendências, que assim, são grandes conglomerados astrais que ficaram por ser resolvidos porque foram criados pela humanidade e não foram sublimados pela humanidade, que existe em cada um de nós, e se existe a semente em cada um de nós, está ligado ao local no astral onde isso existe, e quando aquilo estabelece um vínculo, né, e em mim é exteriorizado, o mal e o feio venceu. Se eu sublimo, o bem, o bom e o belo venceram. A decisão de qual lado vai manter a determinância compete só ao ser humano, mais ninguém. Volta a falar, repetir. Como você... Isso nós estamos falando 11 anos, quase 11 anos. Uhum. A transformação começa pelo próprio ser humano, essa consciência do ser humano como indivíduo, como individualidade. Uhum. Se os recursos que nos são disponibilizados hoje, disse no começo do programa, Nhoque e Punk, computadores, é o nome do terceiro Capac. Nhoque, L-L-O-Q-I, L-L-O-Q-I. e Punk é o terceiro Capac. Apareceu. Que tinha faltado. Uhum. Isso aí depois você vai ter que explicar para quem vai transcrever, viu? Que ficam me incomodando. O que foi que ele falou naquele programa? E aí vem Não, tudo é bom a gente pegar assim, só fazendo parênteses, a gente citar essas sequências de seres Sim. que vieram trabalhar pela lei, porque no pronunciar o Eu nome sei. são nomes esquecidos, São, exato, né? eles estão, Então se todo mundo vem, fala em Manco se Capac, apresenta, isso. Viracocha ou Iracote, né? Mas os outros todos que trabalharam de Quetzalcoatl, igual, né? tudo isso aqui tem que ser falado A sempre. gente sempre é bom porque quando você pronuncia uma fórmula mágica, você coloca ela em atividade, né? Verdade, isso, bem lembrado. Então, como é que você quer? As pessoas, eu vou chegar onde eu quero. As pessoas estão sendo afastadas desta possibilidade que você disse que é a única, e eu concordo, né? Estão sendo afastadas através da tecnologia. A tecnologia está fazendo com que sejamos autômatos. Ninguém conversa, você vê quanta piadinha interessante que aparece, charges na televisão e nas revistas, um monte de pessoas sentadas, ninguém conversa, smartphone. No casamento está o noivo aqui e a noiva aqui dando sim pelo smartphone. Essas coisas. Então, tem que existir, deve existir, existe com certeza essa dualidade que você sempre fala, que você tanto fala, entre o bem e o mal. Esse mal ele tem algum poder, alguma constituição, alguma coisa, porque ele é o peão, ele é o cara, ele é o cara. O mal. Ele é o cara. O mal com o ele mal é o sedutor. O mal com o L e o feio é especializadíssimo, porque ele é o resultado de todas as vezes que alguém optou por praticar isso ao longo de milhões e milhões de anos. Então, mas o que é isso? Quem é esse? O que é isso? E por que isso? Assim, Grego. Da onde veio se nós temos que caminhar para a perfeição, se tudo é perfeito, tudo isso aqui, tal. E por que estamos perdendo de goleada? Estamos perdendo de goleada.
Pode falar o que você quiser, estamos perdendo de goleada. Não, Grego. Não, O não mal estamos. está aí, nossa senhora. Não. É que assim, a gente vive agora, todas as vezes que a gente chega em um final de ciclo e um ser de alta estirpe vem para a superfície, né, é como se uma descarga adicional de eletricidade fosse dada para tudo que existe. E aí tudo vem à tona. Tá, cadê o Maitreya? Ele já tá em atividade. E aí? Tá. Nós saímos daqui, chegamos ali na praça agora aqui em Florianópolis e Maitreya tá lá Maitreya pregando. tá lá, e aí? E aí? Beleza, e Tá, aí? e quem que vai se importar? Hã? Quem que vai se importar? Quem vai acreditar que ele é ele e que ele está produzindo resultado? Você entende? Não pode deixar que a síndrome do ver para crer seja a base para compreender o mundo, porque o mundo não é só o mundo visível, é o mundo invisível. É muito também. bom a gente estar falando isso aqui tudo, porque, Aham. por exemplo, aí tem aqueles mágicos, sem comparação nenhuma, só estou falando aqui, mágicos, aqueles prestidigitadores, os paranormais, que quando expostos, levados para televisão, levados para público disso aqui, ó, quero ver você fazer aqui agora, ressuscita esse passarinho que está morto, eu matei o passarinho aqui, entendeu? Aí ele vai lá e olha... Não era bem assim. Não é que não era bem assim. Eu não posso fazer isso porque a energia do local não está boa. Você já cansou de ouvir essas coisas, né? A vibração de vocês não está boa. E não sei o que lá. Então, as pessoas, Jorge, elas já estão, o termo certo seria calejadas, digamos assim. Você falou do Maitreya. Eu vou te contar uma Maitreya, coisa. Então. você falou dele na praça, tudo bem. Poxa, mas aí as pessoas já estão tão cansadas, assim, vamos dizer. Não, Grego, mas não é. Eu entendo que ele não pode aparecer como salvador, Não, inclusive, vai dar uma encrenca danada, porque quem não acredita nele vai cair de pau, e as outras religiões também. Não tem o menor sentido. Mas tem todos assim. Não tem o menor sentido. Se Muhammad aparecer vai ser a mesma coisa, se Jesus voltar vai ser a mesma coisa. Na verdade, o que vem agora é o síntese, né? É a soma de todos eles. Né? Mas vai convencer os chefes de religião que é a síntese? Não vai. Não vai? É isso que eu digo? Que não. Por isso que não tem sentido. Por isso que daí então está sendo feito da forma como está sendo feito. A gente tem que transformar o mundo para que o mundo então fique pronto para o próprio mundo. Senão não adianta. Né? Vir agora... Vamos lá. Então, assim, eu estava esses dias jogando paciência com uma pessoa, né? Daí ele parou de jogar e falou assim para mim: você tem o coração puro, né? Eu disse, você tem o coração puro. Eu disse, tá, mas tem coisas que você não nasceu preparado para a vida. Falou para mim, né? Assim, na cara dura, né? Sim. E eu não escuto quase nada de quase ninguém. Sim. Raras pessoas que eu escuto, né? Daí sim, então tá, tudo bem, obrigado, vamos continuar jogando. Aí joguei, perdi. Mas como é que se joga paciência? Paciência tem jogo não, e paciência? Não é paciência. Claro que não pode ser. Paciência é memória, desculpa, é memória. Paciência é um jogo individual. Não, isso eu não sei jogar. Tá. Memória. É negócio de virar coisa, isso, assim, né? Isso. Então tá jogando memória, daí a criatura me disse isso. Depois eu fiquei pensando, não é? Independente da questão do coração puro, que uma análise que não teria condição de fazer, mas o de não nascer preparado para a vida, óbvio, porque cada um de nós, independente do trabalho que tenha para fazer, nasce com um conjunto de tendências positivas e negativas, e aí, às vezes, a forma de aprender é pelo choque, né? É pela decepção, faz parte do processo, não é? E aí depois, lógico, eu fui pensar a respeito do que eu ouvi e deu para aprender uma porção de coisa. E com uma coisa assim, um fato muito interessante, né? A pessoa que me falou isso, né, tem 5 anos de idade, né? Olha. Tá, então eu estava jogando paciência com ele, né? Perdi. Memória. Tá jogando memória com ele, perdi, porque eu não consigo reter nada brincadeira, Não consigo reter nada na mente concreta, né? Perdi.
né? E até porque daí o resto do jogo eu fiquei pensando no que ele tinha me dito e fiquei pensando e penso até hoje, tem aí Sim. mais ou menos um mês, né? É porque nós temos que estar muito bem preparados para viver o mundo de hoje, né? E muitos de nós, né, se for se preocupar em compreender o mundo, nós não estamos preparados. O buscar estar preparado para o Mas mundo, claro que o ninguém buscar está estar mesmo. preparado, né, é exatamente fazer essa transformação dessas tendências à incompreensão, dessas tendências ao desamor no oposto. Aí você consegue compreender o mundo, porque para compreender o mundo de hoje, não pode ser pelos 5 sentidos. Se você tentar compreender o mundo pelo que você vê, é caótico. Eu Se uso. você tentar compreender o mundo pelo que você ouve, é caótico. E esse é o mundo irreal. Deixa eu só botar aquela Tá, coisa que a gente fez lá tá. antes. Vai. Então, da mesma forma como a gente tem, então, as nidanas do mundo, da evolução se manifestando no ser humano e aí vindo e se manifestando no coração e tentando se resolver, né? As nidanas do mundo tendem a se resolver. De que maneira? Também dependendo de uma ação do coração. E aí a gente conversou de início sobre o Sol, né? Então, esse triângulo vermelho e o triângulo verde se entrelaçam, né, formando 6 pontas, né? Cada ponta é dual. Aí é a origem do chamado Sol de 12 raios ou de 14 raios, que é simplesmente o coração de cada um quando é pleno de amor e sabedoria. Por isso o professor usa uma frase que ele fala assim, conhecer a ciência dele, que é o amor e sabedoria, a fim de que o cérebro se transmude, não transforme. Se é transformar, o cérebro se transforma. O cérebro se transmude ao lado do coração. Quer dizer assim, a razão, assim, todo o exercício que o seu cérebro espinhal faz em cima do organismo como um todo, ele tem que se transmudar e adquirir consciência ao lado do coração. Então, isso tem que transformar em sabedoria para, junto com o amor, transformar Nidana em Skanda e aí então assume a função de Sol. Isso é o que deveria acontecer no Brasil. Então, no Brasil, o amor e sabedoria deveria transmudar o Brasil, porque o Sol do mundo hoje é o Brasil. Se o Brasil não desse certo, não vai acontecer. Isso que a gente está vivendo agora é só uma gripe braba, já vai logo passar. Então, se o Brasil não desse certo, aí o mundo sucumbia. Aí o Brasil tem que dar certo, porque do certo no Brasil, do bem, bom e belo no Brasil, depende o espargir o bem, bom e belo para o mundo. Aí sim, aí o mundo tem jeito. Aí a gente vai ver aquilo que já existe que não é visível agora. Como eu disse no programa anterior, né, que o Brasil é a Arca de Noé do novo ciclo. Sim, e é mesmo. Frase, isso aí é porque está evidente. Para mim é uma frase muito bela. Todo mundo vem para cá, todo mundo vive em harmonia aqui, todas as raças, tudo isso aqui é perfeito. Todo mundo quer nossas riquezas, né? Minerais e fauna, flora, toda essa coisa. Então eu sei que aqui cedo ou tarde realmente vai ser o que está predestinado para esse grandioso país, que é um país continental, né? Mas... E você vê, voltando àquela frase do Viracocha, então, mais vale ver o bom, bem e belo do que o mal, mal e feio. Sim. As carrancas se transformam em anjos, e o céu desce à terra para rir com ela. Carranca se transformar em anjo é o que? Sublimar e transformar Nidana, que são as carrancas, em anjos, que são as escandas. E a forma de fazer isso, aí é que vem a maneira de fazer isso, né, de transformar Skanda, Nidana em Skanda. Assim, o único ser nesse conglomerado que a gente vive hoje que consegue ser bom ou mal no conceito humano é a própria humanidade. Por quê? Porque ele vai usar a imaginação para ser bom, vai usar a imaginação para ser mal. Obrigatoriamente a imaginação criativa tem que anteceder o mau pensamento, a má emoção, a má ação. Sim. Obrigatoriamente a imaginação criativa tem que anteceder o bom pensamento, a boa emoção, a boa ação. Se não for imaginação criativa,
Não se consegue ser bom nem mal, porque você vai estar agindo baseado simplesmente em instinto. Instinto não é bom nem mal, é o que é. É o que é, exatamente. Por isso que daí, voltando então novamente ao Viracocha, mais vale ver o bom, o bem e o belo. O ver, né, não é o ver, é o ver com a imaginação criativa. Essa é a chave. O ver é com a imaginação criativa e as carrancas são as nidanas e os anjos são as escandas. Só isso. Então, se a gente exercitar a vontade para você imaginar, que se você vê, né, o que você deseja, que é o bem, o bom e o belo, esse é o caminho para que o bem, o bom e o belo aconteça e para que Dharma se restabeleça na face da terra. Se Dharma se restabelece, aquele desequilíbrio que aconteceu na Atlântida, aquele desequilíbrio que aconteceu na Lemúria, isso fica resolvido, se resolve o passado humano, o presente humano e o futuro divino. Perfeito. E voltando, para a gente fechar o tema, voltando à questão do Brasil, como eu vejo, né? Vocês sabem todos que eu nasci na Grécia. Um monte de gente que veio para o Brasil, muito do Brasil hoje se deve aos imigrantes que vieram para cá, né? Essas pessoas que fugiram da guerra e tudo. E essas pessoas que vieram para cá, elas trouxeram tudo de bom que elas tinham. Claro, sim, né? claro, trouxeram seus escândalos e nidanas, mas são pessoas que vieram para cá com mais nidanas é ruim ou bom? Nidana é ruim, vê mais escândalos. Mais escândalos. Então, seja que então veja que bijans, como você fala aí, e que sementes boas que foram plantadas neste solo, mãe gentil, pátria amada Brasil. Né? Parabéns, é isso aí, porque você veja assim, as dores dos que moram no Brasil, dos que vivem no Brasil, dos que vieram para cá e dos quais todos nós somos descendentes, sou você com descendente, as dores ficaram para trás. Isso aí. Os países, assim, dos quais, assim, o meu avô veio da Alemanha, outro veio da Itália, outro veio da Itália. Todo mundo tem. O pessoal se quebraram, guerra. Tá e parece assim que daí as nidanas ficaram para que as escandas pudessem vir. Exatamente. E parece que tentam sufocar o Brasil. Só que esquece o seguinte, tentaram nos sufocar, mas esqueceram que nós somos sementes. A semente sufocada brota. Tá vendo? Isso aí, bem isso. Bonito, hein? Então tá vendo? Bater palma para você. E aí, a semente sufocada brota. É isso aí. E a semente ela tem que quebrar, ela tem que sofrer para nascer. Isso, né? Claro, tem que romper. E é o que a gente está passando agora. Romper a casca. Que o Brasil ele é o celeiro da iniciação do mundo. Daqui é a sementeira, por isso os pés mestres em sêmen. Daqui tem que sair tudo obrigatoriamente, ou essa humanidade não tem jeito. Acredito nisso. Né? Se a humanidade se desse conta dessa realidade, protegeriam o Brasil como seu filho mais amado e não viriam vampirizar o Brasil, né? Só que dura lex sed lex. Isso aí, né? A lei é dura, mas é lei. E aqui, assim, o professor uma vez falou uma coisa com relação à obra, né, a eubiose, mas se aplica ao Brasil. Aqui, mais do que em qualquer outro lugar, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Isso aí. Né? Não se avança, não se ataca, né, a pátria do Avatara impunemente, em todas as esferas, seja qual for o país que esteja agindo, de qual maneira, seja qual for a pessoa que esteja agindo, de qual maneira, lesa a pátria, lesa a evolução, lesa a humanidade, lesa a divindade. E a divindade, dessa vez antropomorfizada, é o próprio Avatara Síntese Maitreya Buda. Não tem mais nada além disso. Então vamos cuidar, vamos ver o que a gente... Vamos dominar a língua. Eu vejo muita gente, eu que participo de redes sociais, tenho comunidade com muitas pessoas, acompanho muita coisa e vejo que tem muita gente alimentando discórdia, isso aqui. Procure, então. Eu falei um tempo atrás que ia acontecer isso, porque assim, essa prática do Ser ódio neutro. que foi cultivada durante esses anos, aí, então agora acabou a origem, conseguiram o que queriam, não sei o que tal, acabou a origem do ódio. Só que assim, é uma coisa assim, você odeia profundamente alguém, aquele alguém deixa de existir, mas o ódio não, o ódio precisa ser alimentado daí. Então, esse odiador profissional, ele vai sair andando pelas redes sociais, ou pela vida, ou pelo mundo, buscando alimento, batendo onde for possível, arrumando porque ele quer reação, ele vive daquilo. Ele precisa ser alimentado. Sim, senhor. Nossa, né? Tem muita gente assim. E aí, nesse momento, tem que se devolver
essas ações do mal e do feio, devolver com o bem, o bom e o belo, porque devolver o amor ao mal é a maior ofensa possível. Claro, claro. Né? Devolver Claro. a fraternidade ao ódio é a maior ofensa possível. Por quê? Porque é alguma coisa mortal. Por quê? Porque ele não tem como se alimentar. Não tem, aí ele vai morrer de fome. E cada um disse que, portanto, assim, tem uma frase, acho que é do Lao Tse, que assim, para você andar em tão boas companhias que permita fazer com que você sinta como se estivesse sozinho. Isso aí. Bonito, É que, assim, profundidade. É aquilo assim, você tá com você mesmo, é quando o outro é você mesmo. Isso. Né? Você, Aí vale se sente bem né? em qualquer Ou lugar. Laqueche, Tudo. eu sou o outro O você, outro em você é o meu outro. Em Laqueche. É. Então tá ótimo, acho que foi. Parabéns, você foi brilhante mais uma vez. O que está vendo com você? Tem que acabar sorrindo, né? Depois de 11 anos, estou aprendendo contigo. O que está vendo coisa. com você? Você está sendo mais claro agora aqui, né? Lembra da viagem para Curitiba via Groenlândia, sei lá, Austrália? Então é bom. Parecido, né? Então tá ótimo. Olha, abordamos. Estou feliz com o resultado da nossa conversa. Acho que ficou bem claro. A gente teve a felicidade de poder falar sem magoar ninguém, sem levar a palavra ao conhecimento, o ensinamento da forma que a gente entende, né? E cabe a cada um de si, que sementinha que é. Bonito, repete aquilo lá, como é que é? A semente só brota se estiver sufocada, né? Claro. E está todo mundo sufocado, que isso a gente sabe. Então é o grande momento de você... Toda semente, ela passa pela morte para viver. Então todos nós estamos prontinhos para germinar, porque nós estamos no sufoco. Isso é o lema de Eubiose, espés, mestres e sêmen. A esperança reside na semente. A esperança E veja que uma coisa muito linda, que assim, o espés é aquilo que você vê antecipadamente, isso é esperança. Né? Bate com a frase, vai ao encontro da frase que a gente está repetindo aqui do Iracocha, né, que é necessário você ver aquilo, imaginar aquilo, se reconstruir. Então, qual é a maneira de você construir um mundo onde só existe o bem, o bom e o belo? É você ver o bom, você plasma o bem, primeiro o belo, e depois viver realiza. o bom, o bem e o belo, plasmar o bom, o bem e o belo. Qual é o mundo que existe para você? Esse aí, exatamente. Não tem mais nada para fazer. Então tá bom. Jorge, obrigado mais uma vez. Obrigado por você, Grêmio. Então, para vocês, deixo um fraterno abraço e um feliz sempre. Fiquem bem, fiquem em paz, tenham uma boa vida. Até mais.